Olá, boa noite. Bem-vindo a essa segunda parte muito importante e especial. Vou falar resposta à pergunta do irmão Daniel, né? Ele fala sobre livros apócrifos, né? E todo mundo já conhece a história dos livros apócrifos. Não são livros que estão introduzidos no Novo Testamento, né? Eles não estão escritos no Novo Testamento, eles não estão dentro do Novo Testamento, e foi assim que ocorreu a seleção desses livros a partir do terceiro século até o quinto século, mais ou menos. Ocorreu a formação desse livro. Esses livros apócrifos era comum na época de Jesus, após sua morte, né, no caso. Por quê, irmão Jorge? Porque muitas pessoas conheciam Jesus. Jesus falou muito mais do que está nos 4 evangelhos. Jesus não falou só o que estava nos 4 evangelhos. E essas pessoas ouviram, refletiram, aprenderam, marcou seu coração. E depois que receberam a missão de ir espalhar o Evangelho de Jesus, eles por onde foram levaram aquilo que guardaram no seu coração e escreveram para não ser perdido, né? Então os livros apócrifos, eles têm, por exemplo, de Tomé, de Madalena, de Filipe. Filipe é um grande servo de Jesus. É um grande servo de Jesus. O livro de Atos cita em vários momentos a atuação de Filipe. Então, esses livros são importantíssimos também. Mas por uma razão da direção da Igreja do Senhor Jesus, na formação do conjunto do livro do Novo Testamento, esse livro foi deixado de lado. Motivo ou razão? Porque às vezes as suas palavras eram desconhecidas, não estavam dentro dos 4 evangelhos. Agora é interessante, já as palavras dos 4 evangelhos estão nos livros apócrifos. E é os livros apócrifos que dão consistência de veracidade para os 4 evangelhos. Ou seja, os livros que não estão incluídos no Novo Testamento, eles que autenticam o livro dos 4 evangelhos. Quer dizer, quem nos prova que os 4 evangelhos são verdadeiros são justamente os livros apócrifos. Veja a importância deles. Mas há palavras ali que não estão dentro dos 4 evangelhos. Então essas palavras foram deixadas de lado. Viu? Foram deixadas de lado não só ela, mas todo o livro. Só que são eles que provam que os 4 evangelhos são realmente verdadeiros. E as palavras de Jesus ali foram também mencionadas por esses outros apóstolos, né, que escreveram separadamente, distante um do outro, o que sabiam de Jesus, o que viam na história de Jesus. Então, para quem não sabe, os 4 evangelhos são verdadeiros por causa dos livros apócrifos. Os livros apócrifos é que dão consistência e prova a autenticidade dos 4 evangelhos. Então, ele não pode ser desprezado. E, historicamente, muitos teólogos reconhecem que esses livros não podem ser desprezados, são de grande importância, né? Mas, agora, é claro, nós, igreja, não vamos pegar esses livros e levar para dentro da igreja e ensinar, né, as palavras que nós desconhecemos. E muitos irmãos desconhecem. Se chegar lá e você citar aquelas palavras, você vai ser rejeitado. Não, isso aí Jesus nunca disse, eu nunca vi nos 4 evangelhos, devido o nosso doutrinamento, que só os 4 evangelhos são as palavras de Jesus. Aí se você pegar um desse livro e levar para dentro da igreja, você vai ter problemas, porque os irmãos não vão reconhecer. Não existe. Eu acho que deveria haver, sim, deveria haver muitas cópias, muitos deveriam ler esse livro, saber as outras palavras que supostamente Jesus falou. Era bom que todo mundo soubesse, né? Porque
está escrito. Não tendo eles, não é possível ter eles como são os 4 evangelhos, né? Que é a nossa verdade sobre Jesus, né? Absoluta, né? Muito bem, já falei muito sobre esse tema. Aí o irmão citou lá, aí eu quero dizer para o irmão Daniel e outros irmãos, olha, o que torna difícil o aceitamento dos livros apócrifos, das outras palavras de Jesus, é justamente porque a deficiência que a igreja teve de não considerar o aio, o tutor, que é a Torá. Então, é a Torá que permite você compreender as palavras quase que filosóficas escritas e citadas nos livros apócrifos. A Torá é que vai te fazer você enxergar e entender as palavras dos livros apócrifos. Você entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para você muito, muito importante. É o livro de Tomé. Vou citar aqui. A primeira frase de Tomé no seu livro é a seguinte: quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Tá bem? É a primeira palavra. Veja bem. Irmão Jorge, Tomé disse isso. Tomé está mentindo? Não, ele te colocou numa situação em que você tem que buscar com a mente, com a reflexão, o sentido destas palavras. Que ele está se referindo às palavras de Jesus, as palavras que Jesus ensinou. Se você chegasse a entender o sentido dessas palavras, você não provará a morte. Não, mas é possível não provar a morte? Né? Jesus dizia no livro de João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala assim, ele dá a entender, Jesus, nos evangelhos de João, que mesmo você vivendo aqui, você já tem a vida eterna. Então, ele falou muito isso na Bíblia. Agora, como é que você já tem a vida eterna se você morre? E aí vem Tomé, também diz assim: você não provará a morte. Né? Como é esse sentido? Ué, posso dizer o seguinte: o Salmo 91, se você pegar o Salmo 91, ele diz muito bem o que pode acontecer na morte quando você obedece, compreende a Torá. Né? O Salmo 91, bem no finalzinho, ele diz assim: ele me invocará, versículo 15, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Então o Eterno, olha bem, o Eterno fala que na hora da morte o servo de Deus invocará a Deus. E o Senhor diz: e eu lhe responderei. Então, um compromisso. Há um compromisso de Deus, o Espírito vivo daquele corpo, do meu Espírito e do seu Espírito. Há um compromisso. O Senhor fica ali, se une a você na hora da sua angústia. Né? Eu estarei com ele. Você vai sentir o Eterno em você. Livrá-lo-ei e glorificarei. Aí ocorre uma coisa impressionante. O corpo está morrendo e você não sentirá mais a morte. A morte não terá poder sobre seu espírito. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Além de ser livrado da morte, você recebe a glorificação. Uma pessoa que experimentou isso no judaísmo, e é uma pessoa de grande importância, chama-se Rabi Akiva.
se você conhecer a morte de Rabi Akiva, é impressionante. Ele sendo torturado, ele ria de alegria, sendo terrivelmente torturado. Diz a história que pegaram uns ferros que tem garras, tipo um ciscador, botavam no fogo e rasgavam a carne dele, a pele dele. E ele ria. E os caras ficavam impressionados, que em vez de se desesperar e gritar e ficar com dor, ele parecia que não sentia dor. Ele não sentia dor. Rabi Akiva. Eu estou citando Rabi Akiva. Mas aqui nós temos Tomé falando isso. Não provará a morte. E aí conta-se uma alegoria de que seres celestiais comentavam a morte de Rabi Akiva. E Rabi Akiva, ele cita, ele faz a citação da frase espiritual Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ra. Ele cita, ele faz citações. Ele estava fazendo aquela menção na morte, que ele é o momento mais feliz da vida dele, né? Mostrando o amor a Hashem na hora da morte, né? E cumprindo essas palavras aqui do Salmo 91, que o Senhor honrou ele também. Rabi Akiva é um servo de Deus, um grande rabino, um homem que eu vou dizer assim, que fez a maior transferência espiritual para o povo judeu, que é o famoso Talmud, né? O famoso Talmud, porque o que este homem conheceu, o Espírito de Deus e o Espírito de Hashem, na Torá, ele viveu ela e passou para as pessoas também compartilhar. O mesmo fez Jesus. E Tomé era um discípulo de Jesus, né? E ele passou isso para você também. Eu vou chamar o seguinte, que o livro de Tomé seria o nosso Talmud, né? Seria o nosso Talmud espiritual. E ele está citando isso. Se você entendeu o sentido dessas palavras, ele falou categoricamente que você não provará a morte, né? E está aqui, saciá-lo-ei com longevidade, para após a morte você continuará a viver, né? E lhe mostrarei a minha salvação. Você vai ver como Deus é Salvador. Agora, além de Rabi Akiva, se voltarmos para os evangelhos, nós temos a história de Estevão, que na hora da sua morte, ele viu o Senhor Jesus e viu o Eterno, né, ao lado do Pai, ao lado do Filho, né? Ele viu, ele teve a visão, ele viu o Senhor, né? E ele morreu com esta visão. Ele foi levado, aqui ó, poloei, aí o versículo 14, poloei salvo, porque conheceu o meu nome. Então, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Mas tem um texto, essa Bíblia fala que poloei a salvo, né? E ele ficou no espírito do recheio, ficou assim desligado do corpo e ficou ali a salvo. O seu corpo foi apedrejado até a morte, né? Outro exemplo de quem sofreu uma morte e honrou o Senhor, assim, sentiu esse fenômeno, foi Tiago, irmão de Jesus, que também foi apedrejado no ano, acho que no ano 62, ele foi apedrejado, né? E ele, sendo apedrejado, jogaram ele da torre lá para o chão, e ele todo quebrado, continuaram jogando o pé dele, e ele orava em favor das pessoas que estavam matando ele, repetindo as palavras de Jesus: Pai, perdoai, não sabe o que faz, né? Então ele estava morrendo e não sentiu a morte. Daí a gente citei 3 exemplos. Um judeu, o famoso Rabi Akiva, pode ver a história dele. Temos o caso de Estevão,
além da história de Jesus, o próprio Jesus também nem sentiu a morte, quer dizer. E temos o caso de Tiago, irmão de Jesus. E Tomé, que cita no ensino. Deu para entender, meus irmãos? Deu? Então tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Eu vou repetir. Se você... Aí você me diz assim, irmão Jorge, e como as 10 palavras me ajudam? Aí vou explicar rapidamente. No primeiro mandamento, que você vê nas 10 palavras, desculpa as palavras, não é mandamento. O primeiro enunciado que eu citei lá, onde Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aquele primeiro enunciado, o Espírito de Hashem faz você sentir ou se aproximar de Deus dentro de você. O Espírito de Hashem faz você entrar para dentro de você, né? Mas antes de explicar, para não haver confusão, eu quero citar a segunda frase de Tomé, no livro de apócrifo dele. Quem procura, olha bem o que Tomé fala aqui, quem procura, não cesse de procurar até achar. Insista, que ele quer dizer. E quando achar, será estupefato. Você sentirá como se o chão, você perdeu o chão, você não pisa mais no chão, você vai ficar... E quando estupefato, ficará maravilhado. E então, terá domínio sobre o universo. Pronto. Essa é a segunda frase de Tomé, né? Nada de abominável, nada de imoral, nada de não espiritual. É uma frase espiritual. Isto ocorre aqui no Salmo 91, tá? Porque quando ele fala não morrerá, você já chegou a fazer o que ele está dizendo aí nesse texto. Você deve fazer uma procura. Você tem que procurar Deus dentro de você. Você buscar Deus dentro de você. Você vai procurar até achar. E vai achar. Quando achar, não vai mais necessitar procurar. Porque achou. Porém, quando achar, ele diz lá no texto, você vai ficar assombrado. Porque é como se tirasse o chão dos seus pés. Aí você, mas também vai ficar maravilhado. Que você vai estar no melhor lugar de dentro de você. Melhor lugar da sua vida. Dentro de você, próximo, face a face com Deus. Dentro de você, viu? Aí vamos para as palavras dos enunciados. Eu, Senhor, vosso Deus. Aí você vai ver ele. Não, você não vai ver, que não pode ver. Mas é como se visse. Você vai ficar bem diante da face dele. Te tirei da terra do Egito. Você ficou assim no chão. Ele te tira da terra. Você não fica mais na terra. Você fica dentro de você, lá no Espírito com o seu Deus. Né? Bem? Aí você não estará mais na casa da servidão. Você não mais servirá. Está lá no 10 anunciado. Você repetindo todo dia essa mensagem, isso vai acontecer. Veja o que eu gravei sobre essa série, as 10 palavras. Aí a segunda frase, o segundo enunciado, diz assim, não farás para ti deuses estranhos diante da minha face. Está lá, não farás para ti, não terás outros deuses diante da minha face. Então, a partir dali você vai viver para Ele e Ele viverá em você. Você estará em Deus e Deus estará em você. Não tem por que criar outro Deus. Não tem mais nada mais importante fora dessa tua relação, tu e com Deus. Está lá na segunda frase. E dá demais. Não farás para ti ídolo, nem imagem de tudo que há no céu, em cima, na terra, embaixo, e nas águas embaixo da terra. Né? Então, o universo, como está no texto de Tomé, ele não é mais importante. O universo físico, tudo que nele há, mesmo no mundo espiritual, anjos e anjos, isso não é mais importante.
O importante nessas 10 palavras é você e o Eterno. Eu e o Senhor vosso Deus. Né? Então, você tem uma intimidade com Ele a partir dali. Espírito a espírito, espírito com espírito. Então, o mundo físico não é mais importante. Ele era grande, mas agora ficou pequeno. Porque você está bem diante do Criador do céu e da terra e do mar. Ele criou tudo, você está diante dele. Então, ele é maior do que tudo. Tudo é feito dele, feito pelas mãos dele. E você está diante dele. O mundo passa a ser pequeno para você. É isso que está acontecendo nessa mudança, nessa transformação espiritual que ocorre dentro de nós, quando procuramos Deus dentro de nós. Essa mensagem é muito forte. Agora vejam o que disse Tiago Tomé na sua experiência. Quando isso acontecer, então terá domínio sobre o universo. Então você terá domínio sobre o universo. O que vai acontecer é que a partir daí o universo não mais, ele vai mudar para você. Você não mais viverá em razão dele, mas ele colaborará com você. Ele reajuntará você. E Paulo cita essa mesma frase quando diz assim: tudo coopera pelo bem daqueles que obedecem a Deus. Está lá uma frase de Paulo, que tudo em sua volta vai começar a cooperar em sua volta. Por quê? Porque o mundo físico, o céu, a terra e o mar, sente a presença de Hashem em você. E agora eles servirão a Hashem, não a você. Servirão a Hashem e não a você. Mas como você está ligado em Hashem, servirão a você também. Porque Hashem cuidará de você. Hashem, o Eterno Pai, vai cuidar de você. Viu? Olha, tem uma frase no livro de Isaías que é bem capaz de acontecer. Eu falo bem capaz porque isso vai depender da sua aproximação com Deus. Que diz assim: se passares pela água, não afogarás. Se passares pelo fogo, não temerás. É claro que eu não vou dizer aqui para o irmão, passe pelo fogo. Não faça isso não. Não faça. Isso ocorre em momentos especiais. Né? Aí nós vamos lembrar o caso de 3 jovens que foram jogados na fornalha. Eles estavam neste limite com Deus. E Deus reagiu. No momento que eles foram jogados na fornalha, fiéis e obedientes até a morte. Aí o Senhor livrou-os da morte. Então isso acontece, né? Isso acontece. Né? Nós temos também o caso de Paulo, que pegou num graveto de uma serpente venenosíssima, mordeu ele e ele não morreu. Aí vemos o Salmo 91, pisarás na serpente. Né? Então você vê que isso tudo pode acontecer sim, pode acontecer. Mas depende dessa sua união com Deus. Aí Tomé citou isso. Então Tomé não falou nada de errado, não falou nada de... Ele falou a verdade. Só que as pessoas não deram valor à carta de Tomé. Mas a carta de Tomé é muito forte. Tem base e fundamentação na Torá, nos Evangelhos, nas mensagens de Jesus. Ele realmente foi um grande discípulo de Jesus, um grande apóstolo de Jesus. Eu acho que o seu livro deveria ser reconhecido pelo mundo cristão, viu? Eu mesmo já reconheço, né? Mas eu não vivo lendo ele não. Eu leio mais a Torá, o Velho Testamento, os profetas, os Salmos, o capítulo Paulo. Mas eu estou só mostrando aos irmãos que são livros importantes. E os irmãos só vão compreender considerando as 10 palavras. Então aqui, irmão Daniel, irmão Daniel, obrigado por esse incentivo de considerar os livros apócrifos. Tem outros livros apócrifos, são muitos, não dá para comentar a todos, né? Mas esse aqui foi fundamental para o nosso entendimento. Então, como você vê, é preciso você crescer no Espírito, né? Tá bem? É preciso crescer no Espírito. É um exercício contínuo, diário.
bem? É um exercício contínuo diário. Meditar na palavra de Deus, tá bem? É isso que vai nos fazer crescer. E obras de Deus divinas vão acontecer em nossa vida, em sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por assistir este vídeo como resposta, né, à pergunta dos que vêm nos assistindo, né? Continue assistindo, compartilhando. Também não esqueça de apoiar o nosso trabalho da forma financeiramente também para essa obra continuar. Irmãos, eu também quero dar um aviso que eu vou estar viajando, vou fazer uma viagem longa, eu não sei quanto tempo vou ficar sem fazer vídeos, né? Mas logo que puder farei um novo vídeo para os irmãos, né? Por isso, se divirtam com os que têm. Revejo várias vezes para aprender o melhor, porque o melhor vem de Deus para você. Obrigado e uma boa noite ou um bom dia.